Salmo 100. Educari. Este salmo é usado para afirmar o credo do judaísmo, infelizmente. Como já dissemos, os fiéis do judaísmo seguiam em cortejo na direção do templo de Jerusalém, como nós veremos no versículo 2. E cantavam o tempo todo. Eles entoavam hinos dentro dos portões do templo, realizavam sacrifícios e apresentavam votos nacionais e pessoais. Para entender o posicionamento de Jesus sobre esses salmos entoados, veja o grau 185. Então começa aqui um salmo de elogios ao Criador. Cantem hinos a Deus, o Senhor. Vocês sabem que hinos é a ritualização da música. Cuidado. O ideal é cantem ao Senhor. Então simplesmente. Todos os moradores da terra, adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Veja como nitidamente esse salmo foi feito posterior para endossar, reafirmar o judaísmo. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo, olha só o templocentrismo aqui instalado, com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Iluminare, vê, diferentemente de Davi, Asaf e também os filhos de Corá, Salomão e Moisés, os salmos compostos, chamados de salmos órfãos, esses salmos chamados de salmos anônimos, que eu já denunciei aqui dos escribas judeus no tempo pós-Davi e Salomão, falam diretamente da importância do templo material. Quer dizer, ao contrário do que a gente viu até agora nos outros, aqui está o templo material judaico de fato. Então vou. Quando nós que escrutinamos todos os salmos do 1 ao 90, vimos que Davi nunca se referiu dessa forma, mesmo sendo o autor da ideia de fazer uma casa refúgio para a arca. O Salmo 100, com autoria autônoma posterior, encerra: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Então esse Salmo 100 é considerado o centro dos salmos, e esse Salmo 100 é tão cantado nas igrejas gospel, tem tanta música derivada dele, e quando na verdade, meus queridos, infelizmente é um salmo anônimo, ou seja, daqueles escribas posteriores que aprontaram para endossar o judaísmo, mesmo na vigência do templo, porque mesmo na vigência do templo, vocês sabem que quando Davi falou de templo, Davi falou de qual templo? Templo imaterial. Agora melhorou a transmissão, vamos até o fim. Salmo 101, Educari. Este é um salmo autêntico de Davi, por isso daremos a devida atenção. Agora sim, o Salmo 103 e também o Salmo 104 são de quem? Davi. Perdão. Salmo 101, Davi. Então 101, 103 e 104 nós vamos analisar hoje com mais carinho. Vamos nos debruçar porque são salmos de Davi. Voltaram os salmos de Davi ainda nesse quarto rolo. Educari. Veja, Lutero, pai dos evangélicos, embora tenha morrido católico, dizia que este salmo era um espelho de Davi para os príncipes governantes.
Depois, esse salmo foi transformado em liturgia do templo judaico, infelizmente. O Salmos 15, que nós já vimos, é semelhante a esse. É possível que este salmo seja a transcrição, pasmem vocês, do discurso de posse do rei Davi. Quem aí já assistiu o discurso de posse do Bush, do Obama, do Trump, do Bolsonaro, do Lula? E aí? Pois é, eis aqui no Salmo 101 o discurso de posse do rei Davi. Chama-se Promessas do Rei Davi. Olha o que é que Davi fala no seu discurso de posse. Eu falo a respeito da fidelidade e da justiça. Eu falo sobre ti, ó Criador. Serei honesto, olha a promessa, em tudo o que fizer. Quando virás para te encontrares comigo, viverei uma vida correta na minha casa, e não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus, e não tomarei parte nos seus pecados. Afastarei de mim pensamentos desonestos, e não terei nada a ver com a maldade. Destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas. Promessa do rei Davi. Ah, se eu fosse rei, faria o mesmo. Eu não suportarei os orgulhosos e os arrogantes cheios de ego. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Infelizmente, muitos traidores vieram a morar no palácio, como nós vimos desde o Salmo 1. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Nenhuma pessoa fingida, falsa, ficará na minha presença. Cada dia destruirei os maus da nossa terra e expulsarei da cidade do Senhor, Jerusalém, todos os que praticam o mal. Revelare. Esse deveria ser o discurso teórico e praticado por todos os líderes humanos quando tomam posse. É ou não é? Esse deveria ser o discurso teórico e empírico praticado por todos. Gente, pode tirar o André Luiz aí, ele está mal intencionado. E nesse caso não dá 3 chances não. Vocês têm que ter discernimento. Tem casos que são gravíssimos. Vê. O Salmo 101 é o discurso de posse do rei Davi. E deveria ser o discurso de posse de todo juiz, todo general, todo político. É ou não é, gente? Vocês viram que coisa? Que lindo, né? Esse deve ser o teu discurso lá na tua empresa. Viu, pai? O discurso na tua casa, na tua família, ou pelo menos na sua vida. Salmo 102. Educare. Este salmo é dividido em delta, acredita? Primeira parte, versículo 1 ao 11. Segunda parte, 12 ao 22. Terceira parte, 23 ao 28. Mas ele foi mal dividido. Por quê? A segunda parte era para ser a terceira, e a terceira a segunda. Porque não faz sentido a primeira ter lamentação, a segunda já ter entronização. É o que denuncia, não eu só, mas todos os escrutinadores das melhores enciclopédias bíblicas do mundo de análise de códex, de códigos originais. Revelare. O misticismo judaico e cristão é tão grande que esse Salmo 102, juntamente com outros salmos como 6, 32, 38, 51, 130 e 143, se transformaram nos salmos penitenciais. Eles eram entoados ou orados para vencer os vícios. Então você, como penitência, orava esses salmos. Vocês acreditam nisso? Gente, o que é mais importante, o estudo ou o chat? Se comportem, evoluam. Eles eram entoados para vencer os vícios.
Não consegue largar do cigarro, da bebida? Está viciado no quê? Ora o Salmo 102. Quem já passou por isso? Sai dessa, hein? Para vencer os pecados, ora o Salmo 102. Quantos salmos de penitência? 7. 7 salmos de penitência. É só orar. Daqui que surgiu toda a ideia de rezas, como eu falei lá no curso de Sistematizando, no livro de Sistematizando, de Teorizando, lá na cronologia, primeira cronologia do mundo feita do paganismo protestante. Quem lembra? Como é lamentável, né? A ideia do homem das curas divinas é o homem com seu misticismo privilegista absurdo. A oração de um aflito, então, é transcrita. Começamos. Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Essa é a primeira parte da lamentação. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada, não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Parece o livro de Jó original, né? Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam meu nome para rogar pragas. E aqui a gente vê expressões de Davi e expressões de Jó, do personagem Sheik árabe de Salomão. Para entender o que eu estou falando, você tem que assistir os 42 capítulos originais do livro de Iob. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegaste e me jogaste fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer, vou secando como o capim. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é a hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Veja que já mudou a composição do salmo. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, ele mostrará sua glória. Quando tornar a construir o quê? Desde quando que Jerusalém estava destruída nos dias de Davi? Nos dias de Moisés, nos dias de Salomão. Então, por favor, gente, por óbvio, esse salmo, aqui está a assinatura, a prova do que eu tenho vaticinado, não só eu, como as melhores enciclopédias bíblicas, todas elas dizem, e eu estou vaticinando, revelando a vocês, vaticinando não, denunciando agora a vocês, que são edições, adulterações escribais posteriores dos códex. Está aqui, ó. Quando tornar a reconstruir Jerusalém, mas da onde? Isso aqui é 500 anos depois de Davi, gente. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará essa oração. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Do seu lugar santo nas alturas o Senhor olhou, do céu ele olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Por isso o Senhor Deus será louvado em Jerusalém e a sua fama será anunciada ali. Quando as nações e os reinos se reunirem para adorá-lo, ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Ó meu Deus, tu que vives para sempre, não me leves agora, antes que eu envelheça. No começo tu criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Vê que Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. São expressões mais antigas do que 1000 a.C. e Jesus afirmou-as. A terra e o céu se gastarão como roupas.
Tu os trocarás como se troca de roupa e eles serão jogados fora. De fato, quem escreveu isso aqui estava inspirado ou tomou como empréstimo textos inspirados antes dele. Você sabe que é comum, um toma como empréstimo textos do outro, e você vai ver isso aqui hoje no final do programa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Os nossos filhos viverão em segurança, e os teus descendentes terão sempre a tua proteção. Salmo 103. Educare. Este salmo tem como subtítulo de Davi, mas é nítido também que ele foi editado depois. Então veja, Salmo 100 é o quê? Escreva aí, 100 para endossar o judaísmo. 101 é o quê? De Davi. 102 para endossar o judaísmo. E o 103 e o 104 de Davi. Entenderam isso? A Grazi Silva está dizendo assim: tentei gostar dessa filosofia, mas isso não é bíblico. Querida, você não vai gostar nunca enquanto você tiver com essa ideia de ser bíblico. Simplesmente você está muito longe. Essa que vocês deviam pedir a ela, para ela dar 30 dias de chance, para ela assistir sem preconceito. É essa pessoa que vocês deviam abraçar, e não aquele que entrou aí com total motivação errada. Vocês têm que ter discernimento. Abraça a Grazi aí e diz: Grazi, calma. Vença a ti mesma. Aguenta. Mesmo que seja a maior heresia de todas. Aguenta até o fim. Estuda, pega a Bíblia. Adquira uma Bíblia original. Vai até o fim. Vai, não custa nada. Será cultura para ti. Você vai nos agradecer ainda, Grazi. Vamos. Desmistificando, Salmo 103. Este salmo foi mistificado e se tornou o salmo de ação de graças, de agradecimento por curas milagrosas. Olha que triste. Pegaram o salmo de Davi e transformaram ele em agradecimento por milagres. Os crentes usam o Salmo 102 e 103 para orar e cantar seus sinais privilegistas. Olha a tristeza. Já os espíritas usam para trazer boas energias e introdução espiritual. Se for com misticismo, me desculpem, mas está errado, seja qual religião for, qual fé for, ou até irreligião. A religião. Os católicos usam para apagar pecados e alcançar milagres. Os esotéricos usam para simpatia. Leia esse salmo como simpatia para a tua vida mudar. Faz isso, faz aquilo, depois lê o Salmo 102, 103. E forças energéticas contra o mal. E assim vai toda a bruxaria salmística equivocada do cristianismo paganizado, do judaísmo paganizado e do paganismo cristianizado e judaizado. Dá tudo no mesmo. Essa bruxaria salmística que nós precisamos desmistificar. Por isso a importância dos graus do desmistificando. Iluminari. Vamos lá. Davi ou algum escriba posterior compôs esse salmo na mesma estrutura da Torá, pegando o trecho da composição da estrutura de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, colocando as bênçãos. O que é bênção? Escreva aí, bênção é a ação do bem. É ao lado da destra. Em delta vezes nos versículos 1 e 2, e mais adiante 4 vezes mais nos versículos 20 a 22, e 3 mais 4 corresponde a 7 bênçãos. Quer dizer, típico do místico cabalista. Aqui, o que é que você está dizendo? Era comum Salomão fazer isso. Nós vimos em toda a série Ketuvim que muitas vezes Salomão assina com 3, assina com 7. É ou não é? Mas a incidência de Davi assinar dessa forma é menor. Para você entender isso, assista os graus 8 e 228, acompanhando com a Bíblia Original Codex. A Grazi diz assim: eu tenho que interromper. Esses termos esquisitos que você fala, é claro, querida, aquilo que não se entende não se segue. Como é que você vai entender? Você já foi católica, espírita, depois se tornou evangélica, é isso? Como é que foi? Você sempre foi evangélica? As linguagens mudam de uma igreja para outra. Já pensou uma igreja batista, uma igreja pentecostal? Uma julga a outra, uma diz que a outra vai para o inferno. E aí? Você sabia que todas as igrejas se julgam? E aí? Fala para mim, quem está certo? Então não é pela linguagem que você deve avaliar. Depois você dizer assim: Jesus não falava assim. Se você assistir do grau 146 até o 200, você vai ver o que eu falo sobre Jesus. Quem é Jesus?
Eu não falo como Jesus? Olha, cuidado, hein? Cuidado, hein? Acho que é bem o contrário, hein? Você é pentecostal é o que, Grazi? Qual igreja você é? Aí ela diz assim: sabe, eu sei que você é, mas vou orar para ver. Querida, deseja mesmo, ora, pede ao Criador sabedoria, pede para Ele te mostrar a verdade, Ele vai te mostrar e você não vai mais sair daqui. Vamos lá, o Salmo 103 inicia: quem está preparado? A bondade do Criador. Olha só o delta, ele começa assim, número 1, o Senhor Deus é aquele que merece louvor. 1, 2, que eu louve o perfeito Deus com todas as minhas forças. 3, que todo o meu ser louve. Está vendo a assinatura 3? Louvor uma vez, louvor duas vezes, louvor 3 vezes. Vê? Vamos mais. E que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Iluminare, delta e citações de bênçãos, uma assinatura comum de Salomão, mas também de Davi. Agora o Salmo continua. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Será que é assim? Deus cura todas as doenças? É uma expressão poética de agradecimento, vocês sabem. Tem que entender toda a poesia de todos os salmos para entender isso aqui. Vocês mesmos sabem que Davi perdeu um filho e Jesus não curou. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel... Silêncio. Visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. Veja que são momentos, né? Momentos e momentos. Salmos representam momentos contextuais, históricos, um frame da vida de Davi. Em outros momentos Davi vai estar desesperado e dizendo exatamente o contrário. O Senhor não nos corrige como merecemos. Presta atenção nesse texto. Nem nos paga de acordo com os nossos pecados, erros e maldades. Revelare. Eis um ponto de reflexão extraordinário para elastificar a consciência. Por quê? A maioria insiste em dizer que o Criador interfere sim. É ou não é? Acho que foi antes de ontem que eu estava ao vivo aqui, o pessoal até que se diz ex aí, ó, pessoal que se diz ex, alunos aí, ó, dizendo o que é isso? Você é claro que interfere, é claro que interfere, é claro que interfere. A gente está cheio de gente nova das igrejas aí. Recebe com carinho a Dulce Maria, recebe com carinho William Fernandes, recebe com carinho esse pessoal todo aí. Ah, ela é da Assembleia de Deus, então recebe ela com carinho, entende ela aí. Ela é pentecostal. Eu também fui à Assembleia de Deus, conheço tudo da Assembleia, tudo. Você é que você não conhece minha biografia, não conhece? Chega aí com calma. Escute. Escute. Para vocês que dizem que Deus interfere, sim, com privilégio, para os seus problemas pessoais. Então respondam, como seria a nossa vida se o Criador nos corrigisse sempre? Como um pai corrige o filho sempre, pagando nossos erros aqui nessa vida com o devido pagamento já na primeira instância. Quem entendeu? Com base no que está dizendo ali, com base no que está dizendo ali, olha esses versículos aqui de Davi. Vamos voltar? Olha isso aqui. O Senhor não nos corrige como merecemos. Ele está afirmando isso. Nem nos paga de acordo com os nossos erros como deveria, como poderia, deveria. Está falando de primeira instância, são 3 instâncias. Está falando da vida aqui, do crivo. Gente, isso aqui é terrível. Isso aqui prova que Deus não interfere. Se Deus interferisse para nos corrigir cada erro que a gente faz aqui mesmo. Você entendeu ou não? Vamos avançar. Salmo 103 continua. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. De Keter Malhut Kabbalah. Nós não somos cabalistas. Assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, novamente hexagrama.
Assim Ele afasta de nós os nossos erros. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. Pó é o quê? Carbono. E carbono é o quê? Uma substância apelidada, nominada pelo homem, denominada pelo homem de carbono. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce, como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém vê. Tudo é vaidade, tudo se vai, que é o que nós ensinamos no curso Desmaterializando. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre, eternamente e atemporalmente. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e seguem fielmente os seus ensinos. Quem lembra o significado de Torá? Torá significa instrução, educação, educare, de ensino. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Revelare. Aqui agora, além do delta inicial, a assinatura do Dalet de Davi, agora encerra com mais 4 expressões louvem para completar 7. Então começa com 3. O Salmo 103, escreva aí, todos escrevam, vamos encher esse chat de coisa boa, pelo amor de Deus. Escreva assim no chat, ó. Os 3 primeiros versos do Salmo 103 tem a expressão louvem. E os últimos 4 versos do Salmo 103 tem a expressão louvem. 3 mais 4, 7. Viu? Vamos mais. Olha isso aqui. O que é louvar no original? Louvar nos originais significa elogiar, mas é mais do que isso. Existem muitas traduções bíblicas que ao invés de louvar, vai trazer a expressão que vocês já conhecem, bendizer, que é na mesma vibração de bem-aventurança. Mas bendizer é o quê? Ben, dizer. A mesma coisa que ben, ação, benção. Falar bem, dizer o que é bom, falar da direita, da destra do Criador. Você entende o que é louvar? Amaldiçoar é falar, dizer sobre a sexta do Criador. E bem dizer é falar da destra do Criador. Isso aqui tem que registrar, hein? Isso aqui é selar, hein? Você pode não lembrar de nada, mas isso aqui você tem que lembrar. Bem dizer, louvar, bem-aventurança, todas essas expressões é falar da destra do Criador. Amaldiçoar é falar da sexta do Criador, da mão esquerda dele. Então o Salmo 103 conclui: louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, todas as suas emanações. Os anjos são? O que são os anjos? As emanações, sefirotes. Louvem todos. Quinta vez que aparece o termo louvem, ou o termo bendiga, de bendizer. Aí aparece a 6ª vez e a 7ª vez nos últimos versos do Salmo 103, completando 7 vezes. Isso é a assinatura de Davi. Salmo 104. Uma coisa que eu fico vendo aí no chat, né? Pessoas diversas, né? Você vê que quando eu estou escrutinando a Bíblia aqui, salmo a salmo, tem um que entra aqui e diz assim: mas está faltando mais Bíblia para eu acreditar em vocês. Aí alguém respondeu ali: mas ele já não está mostrando a Bíblia? Salmo por salmo, todo dia, ele faz isso todo dia há 7 anos e meio. Todo dia Bíblia, 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 Bíblia aqui, ó, eu sou autor disso aqui. Mas está faltando mais Bíblia para eu acreditar. Aí vem outro no mesmo tempo e diz embaixo: já não gostei disso aqui está parecendo igreja, porque só fala de Bíblia. Tem que tirar a Bíblia.
Gente do céu, a internet trouxe muita luz e muitas trevas, dualidade. Eu sempre disse isso. Ao mesmo tempo que esse acervo de biblioteca digital trouxe tantas verdades para tantas pessoas, trouxe confusão e desfé. É a tesoura que eu falei ontem. Vamos para o Salmo 104, chegamos! Vai chegar o tema. O que é que está no título? O que é que está na capa? Vai esquentar, hein? Educare. Este salmo é a continuação do Salmo 103, portanto não deveria ter sido subdividido. Portanto é mais um salmo de Davi, mas editado escribalmente depois. Revelare. Este salmo tem alguns notáveis paralelos com o hino egípcio a Atom. Todos escrevam aí, alunos, professores e aspirantes, escolas, escrevam Atom, A-T-O-N. Isso aqui é algo que eu já falei alguma vez, mas vocês vão aprender hoje para nunca mais esquecer, nem que assistam 7 vezes esse vídeo. Atom é o Deus Sol. Lá vem o adventista, vocês estão adorando o Deus Sol, Sunday. Lá vem o judeu messiânico, vocês estão falando Senhor, Senhor é Baal, Deus Sol. Muita gente ignóbil, acéfala, mentecapta, precisando de evolução. O Sol como a fonte da vida, o qual data da época de Akenaton. Mas o certo da entonação é no Na. Então, Akenaton, 1380 a 1362 a.C., governante egípcio conhecido por seus interesses monoteístas. O que isso tem a ver com o Salmo 104? Em Dulce Maria, que acha que sabe tudo, comeu um monte de comida na internet, autodidata e acha que chegou na verdade. Baixa até o ego aí. Vá lá. Alguém já ouviu falar do Akenaton? Se tiver difícil lembrar o nome desse faraó, é só lembrar do Akel. Akenaton. Gente, olha o que eu vou revelar hoje. Grande revelare. O Salmo 104 é Rosa Cruz. Escreva aí. Sim, tenho dito, os Rosa Cruzes estão prontos para entender o ex. Agora há pouco tinha um rapaz aqui, Batista e Rosa Cruz. Recebam ele com muito carinho. Tem muitos Rosa Cruzes que me assistem. Vocês são elegantes, educados, inspirados, filosóficos. Estão prontos para o ex. Mais ainda que os espíritas. Os Rosa Cruzes são os mais elevados em consciência de todas as filosofias e teologias. Veja que grande revelare. O rei Davi tomou como empréstimo a poesia egípcia, a Atom, quase 360 anos dele. Gente, quem está falando aqui não é o Akel. São enciclopédias bíblicas americanas das mais importantes do mundo, de igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, pentecostais, católicas, todas elas confirmam isso. O Salmo 104 foi inspirado numa poesia ou num hino egípcio de Akenaton. 360 anos pelo menos antes de Davi, e quem vem antes manda. Antiga e mística ordem Rosa Crucis. É isso que significa o anagrama Amorque, com sede mundial em São José, em Califórnia, nos Estados Unidos, 1915. Mas os conteúdos originais que mentoram a Rosa Cruz são do antigo Egito. A Rosa Cruz é uma sociedade anterior à maçonaria, porque ela é maçonaria egípcia de 99 graus.
A maior parte dos palestrantes maçons respeitam os Rosa-Cruzes e vice-versa, mas os Rosa-Cruzes são bem mais evoluídos que os maçons, incomparavelmente. Escute o que eu vou dizer. Os conteúdos originais que mentoram a Rosa-Cruz são do Antigo Egito, do faraó Amenófis IV, também conhecido como Akhenaton, um pouco depois de Moisés. Para você entender, escreva assim, ó: Akhenaton surgiu um pouquinho depois de Moisés. $200 anos praticamente. A sede, para os falantes de língua portuguesa, localiza na cidade de Curitiba, num bairro chamado Tingui, onde moram meus avós. Onde eu também morei e me formei nessa escola, a MORC, quando eu ainda era do judaísmo protestante. Eu tenho diploma. Se você não sabia, eu me formei na Rosa-Cruz. Minha mãe sabe, todas as fotos eu tenho lá. Eu me formei na Rosa-Cruz quando ainda criança. Akhenaton não é lembrado pela riqueza nem pelo poderio militar egípcio. Ele abandonou a ostentação, o luxo, a riqueza, a matéria. Segundo a escola de Heliópolis, Atom, ou Sol, é o corpo físico do Logos. O que é Logos, gente? Verbo. Diretor de nosso sistema solar, emanado do Logos universal. Ou seja, o Sol daqui representa todo o universo, ou seja, a Sofia, a Filo, amor, a Sofia, verbo. O Christus cósmico. O que é Cristo? O que significa a palavra Cristo? Ungido, separado, ex, escolhido, especial, perfeito, que é o mesmo que Machia, a plenitude de todas as divindades. E quem entendia muito bem disso quando pregou no Areópago grego, e em todos os lugares por onde passou para os pagãos, Paulo, o ex-rabino. Akhenaton era um salmista antes de Davi. Seus hinos podem ser comparados com os salmos de Davi. No Antigo Testamento nós conhecemos o famigerado Salmo 23, é ou não é? O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. E se eu disser para vocês que o rei Akhenaton, 360 anos antes de Davi, já tinha composto um salmo que dizia: não há pobreza para quem descansa no coração do Senhor. Mas que Senhor? Segura aí. É a mesma Sofia, a mesma inspiração. Motivo pelo qual os faraós, preste bem atenção, posteriores, vinham aprender com Salomão, que superou Akhenaton. Grande revelare, por que o faraó Akhenaton é tão importante se não está na Bíblia? Indaga alguém que é involuído, contaminado pelo legalismo. Porque ele é simplesmente a primeira personalidade da história a pregar a existência de um só Deus no universo, em contraste ao politeísmo na época. Os que nos assistem na Espanha, olá, atende eles aí. Ele negou a fé dos seus pais, quebrou o sistema pagão egípcio e transformou-o numa revelação de que todos os deuses egípcios eram as Sefirotes, Cabala, emanações de um mesmo Criador. Eu já falei sobre isso, não é novidade para quem estuda. Nos graus, na Bíblia original Códex, já falei sobre isso. Porém não como hoje, devido à importância do escrutínio do Salmo 104, porque eu nunca escrutinei o Salmo 104, é hoje, aqui e agora. Leonardo da Vinci, Paracelso, Francis, Jacob, René Descartes, Baruch Spinoza. Quem já viu meu vídeo sobre Baruch Spinoza? Quem já viu? Quem já viu eu falando sobre Isaac Newton? Quem já viu o meu vídeo que eu falo que Isaac Newton era ex? Quem já viu? Quem já viu eu falando sobre René Descartes? Todos os meus vídeos, do grau 1 até o 145. Baruch Spinoza.
eles eram Rosacruzes, eles não eram maçons. A inspiração deles mostra a evolução através da Sofia. Só lhes faltou, com todo respeito, o X, para organizar tudo no mesmo lugar metafísico, coerente, centrado em Cristos, mas não apenas no Cristo cósmico. E esse ingrediente X que estava faltando, e ainda está faltando, na Sofia deles, com humildade dizemos, veja, Akhenaton compôs antes, no seu antigo hino egípcio, que o Criador é o Sol, como metáfora, é claro. Ao passo que Davi, inspirado na mesma Sofia, ou citando propositalmente Akhenaton, disse aqui nesse Salmo 104 que o Sol é grande, mas é apenas uma criação do Criador. Revelare. O faraó Akhenaton acabou com 2000 deuses e instaurou o monoteísmo no Egito. Você sabe o que é isso? Sabe ou não? Isso aqui é matéria de jornalista. Isso aqui está na capa da Globo. É uma matéria antiga. A própria Globo assumindo que este faraó, matéria da BBC, da History, da Discovery, todos eles dizem, ele acabou com 2000 deuses e disse que todos os deuses são um só. Quem está entendendo por que surgiu a Ordem Rosacruz? Aí vem lá o Boca de Burro, sai da igreja ontem, ou está na igreja ainda, olha para aquelas pirâmides, para aquelas coisas e diz, sai em nome de Jesus. Está me assistindo agora e julgando. Ah, se você conhecesse o teu Deus. Você não conhece Deus ainda, você acha que conhece. Eu tenho intimidade com Ele, tu não sabe de nada. Teu Deus é terrível. Teu Deus é muito maior do que a sua cabecinha. Em apenas 17 anos de trono, sofreu todo tipo de perseguição pela reforma no paganismo que efetuou. Escreva aí, Akhenaton foi o primeiro reformador do paganismo. Você conhece Constantino, reformador do judaísmo para catolicismo, do paganismo para catolicismo. Você conhece Lutero e Calvino, reformadores da igreja evangélica do protestantismo. Mas você não conhece Akhenaton, muito antes, o primeiro de todos. Para você entender, Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Akhenaton, 1360 antes de Cristo. E por fim, Davi e Salomão, de 900 a 1050 antes de Cristo. Então Moisés, como está na capa deste vídeo Sabedoria, inspirou Akhenaton, por certo, pelas lindas histórias de interferência perfeita do Criador. Depois Akhenaton inspirou Davi nesse salmo e em outros escritos, e Salomão superou a todos e inspirou muito mais. Entendeu isso? Gente, que não aconteça com vocês o que acontece com a maioria que chega aqui e dá metade de valor às minhas palavras. Metade de valor às minhas palavras e aos meus ensinos. Aí sabe o que acontece? Com testemunhos e testemunhos. Eu tenho mais de 1000 testemunhos desde 2012 de pessoas que chegaram para mim e disseram assim, ó: um dia meu patrão, um dia meu médico, um dia meu psicólogo, um dia meu pai, um dia um jornalista, um dia o meu patrão, um dia fui fazer uma prova, um dia meu professor na faculdade, um dia saiu uma matéria e confirmou tudo que você falava. E aí eu entendi, Akio, que o que você fala é verdade. Talvez daqui 5 anos, quando você der uma volta ao mundo, aparecer uma oportunidade de você passar por vários países. Aí quando você passar pelo Egito, pela Índia, quem sabe você volte e diga: o Akio estava certo. Gente, o X não é para qualquer um.
Eu estou dizendo que durante 40 anos, escreva aí, todos escrevendo, durante 40 anos Deus interferiu absolutamente como nunca, diretamente nos dias de Moisés, 1500 a.C., com Ramsés. Ramsés é o irmãozinho do coração de Moisés, o arquiteto, formado na escola mística, ocultista do Grande Oriente. Mas nos dias de Moisés, Moisés pega o paganismo e conhece Elohim antes de Akenaton. Então, ao contrário do que muitos desigrejados saem por aí dizendo que tudo que está na Bíblia é cópia do Egito, é copiado da Babilônia, é copiado do Império Sumério, você está enganado, meu amigo. Abraão veio antes de Moisés, Moisés veio antes de Akenaton. Akenaton é que veio depois. Akenaton se inspirou nesse Deus que abre o Mar Vermelho, nesse Deus que fez um estrago no Egito, e que muito antes já havia feito um estrago no tempo de 7 vacas magras, quando o governador José, muito antes. A história de Abraão, que era pagão e saiu para fora para tornar uma nação especial das 72, a 72ª nação deveria ser especial, diferente. Mas ela é inspirada no paganismo. A origem antiga é pagã. Os filhos de Sem, do delta Sem, Cão e Jafé, não são só os hebreus, mas são os pagãos também. Depois é que eles vieram e estão aí cheios de ego, querendo dominar o mundo, achando que são especiais. E vocês, evangélicos, filhos dos judeus, fazem a mesma coisa. E como sempre digo, a avó judaica, mãe católica e os filhos evangélicos. Vamos abrir a cabeça, vamos? Então, vou repetir aqui para você guardar, devagarinho, guarde aí, ó. Moisés inspirou Akenaton, o Deus que abriu o Mar Vermelho e fez um estrago no Egito. Por certo, pelas lindas histórias de interferência do Criador. E Akenaton inspirou Davi nesse Salmo 104. Akenaton chegou ao trono com o ímpeto de modificar uma religião de 1500 anos de idade. Embora Aton fosse chamado de Deus Sol, era nítido que Akenaton estava se referindo ao Logos. Logos, meus queridos, é a mesma coisa que Sofia, verbo, Christus, cósmico. Então ele usava o Sol para representar o Criador. Quem está entendendo? E não necessariamente o Sol. Revelare. Akenaton também acabou com os templos, rituais fechados, e transformou as orações que eram lá no escuro. Você pode imaginar aquelas pirâmides, aqueles templos escuros que quase que o sol não entrava, em céu aberto, no ar livre. Ele obrigou o povo, 50 mil egípcios, a saírem para fora dos templos, largarem seus 2.000 deuses e adorarem no ar livre, sem 4 paredes, copiando o judaísmo de Moisés e não o contrário, como dizem. Akenaton e sua esposa Nefertiti passaram a agir como sumos sacerdotes, a sacerdotisa e o sumo sacerdote, onde somente eles poderiam acessar o templo, como uma forma, sabe do quê? De tirar o povo pagão dos templos, de obrigá-los a nunca mais entrar, nem ter curiosidade de entrar lá. Mais tarde, Akenaton ordenou que todos os deuses, todas as imagens dos deuses antigos fossem destruídas, especialmente as do Deus maior do panteão, Amon-Ra. Para quê? Ele mandou destruir todos os deuses. E quando ele mandou fazer isso, pasmem, pestes atingiram a cidade que ele construiu para 50 mil egípcios, dizimando suas filhas princesas. Alguns dizem que ele perdeu uma, outros dizem que ele perdeu 2. Até hoje estão lá nas cavernas, você pode visitar os seus papiros e o drama esculpido na parede de quando ele perdeu a sua filha princesa. 40% da população morreu com as pestes. Sabe o que é que os sacerdotes antigos, antes dele, pagãos, dos 2.000 deuses, disseram? Levantaram uma calúnia contra ele, dizendo que a morte das suas filhas e o dízimo da população
a dizimação da população, era a punição dos deuses. E assim começaram a persegui-lo. Misticamente os sacerdotes espalharam dizendo que o Egito ia mal, não prosperava mais, porque ele era desmaterializado, ele era um Buda, um Siddhartha Gautama. Ele abandonou toda a luxúria, ele abandonou toda a matéria, toda a devassidão, toda a glória de um rei. Ele não aceitou ser tido como faraó Deus, porque o faraó sempre foi tido como divindade, o Deus dos deuses. E por causa disso, assim como Nabucodonosor, quando se converteu ao Deus verdadeiro, também foi perseguido até o seu afastamento e morte. Quem lembra? Nabucodonosor só era um rei bom enquanto ele defendia os deuses. Quando ele defendeu a verdade, acabou para ele. Mesma coisa para Akenaton. Assassinaram ele, mataram Akenaton, mataram. E em seguida o paganismo voltou através do faraó Tutankhamon. Quem já ouviu falar do faraó Tutankhamon? Tutankhamon voltou com todos os 2000 deuses, destruiu tudo que Akenaton fez e ainda chamou Akenaton de herege. E se ele chamou de herege é porque ele é bom, é porque é ex, porque quando chama de herege é porque é bom. Que homem revolucionário! Tudo que Akenaton construiu foi destruído, mas o Criador Elohim que se revelou a ele, não. A sua revelação está aqui, e uma partícula dessa revelação está na morte, e uma partícula dessa revelação está em Davi, no Salmo 104. Vamos então ao 104. O Salmo de Davi. Voltamos. Bem no grande finale caiu, né? Todos me assistem? Voltou. Atualiza aí para não perder o final. Vamos então ao início do Salmo 104. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso. Estás vestido de majestade e de glória, e te cobres de luz. Estenda os céus como se fossem uma barraca, e constróis a tua casa sobre as águas lá de cima. Usa as nuvens como teu carro de guerra, e voas nas asas do vento. Fazes com que os ventos sejam os teus mensageiros, e com que os relâmpagos sejam os teus servidores. Tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces, tudo linguagem poética, e assim ela nunca será abalada. Que lindo! Cobriste a terra como o oceano profundo, com o oceano, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram teu grito de comando, as águas correram pelos montes e desceram para os vales, indo ao lugar que preparaste para elas. Tu puseste um limite para as águas, a fim de que não cobrissem de novo a terra. Tu fazes surgir nascentes dos vales, e os rios correm entre os montes. Da sua água bebem todos os animais selvagens. Com ela os jumentos selvagens matam a sede. Na margem dos rios
Os pássaros fazem os seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. Do céu tu envias chuvas para os montes e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças, energia. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos. Ali os pássaros fazem os seus ninhos e as cegonhas constroem as suas casas nos pinheiros. Os cabritos selvagens vivem no alto das montanhas e as lebres se escondem nos rochedos. Tu fizeste a lua, presta atenção, para marcar os meses. O sol sabe a hora de se pôr. Tu fizeste a noite e todos os animais selvagens saem quando escurece. Os leões novos rugem enquanto caçam, procurando a comida que Deus dá. Porém, quando o sol aparece, eles voltam e vão se deitar nas suas covas. Então as pessoas saem para o serviço e trabalham até tarde. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas. E foi com filosofia, com sofia, com logos, com sabedoria, a sofia, que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. Ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios e nele brinca o Leviatã. Para entender quem é o Leviatã, assista os 42 capítulos originais de Jó, o monstro marinho da mitologia árabe judaica que tu criaste. Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó carbono de onde saíram. Porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem. O espírito delta, que a gente sempre ensina aqui, a delta aura áurea, e assim dás vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre. Que se alegre com aquilo que Ele fez. O Senhor olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Criador a vida toda. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, e que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus. E esse salmo termina com aleluia, que significa louvai, elogiai, bendizei, falem coisas boas, falem da dextra de sufixo iá. Iá, pronúncia do tetragrama Yod, Re, Vav, Re, o nome do Criador. E antes que nós terminamos com o Geo Apocalipse, como está no título, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Deixa eu falar uma coisa importante. Existem, eu não vou trazer aqui hoje, mas um panteão, uma compilação incrível de textos do rei Akenaton, do faraó, de 1360 a.C., que são expressões similares à de Moisés, provando que ele se inspirou em Moisés, no grande ocultista Moshe. Mas um ocultista diferente dos ocultistas. Quem sabe você está pensando em entrar no ocultismo, ou saiu de lá, ou é ocultista. A diferença entre o ocultista de lá e Moisés é que Moisés revela, não oculta. Ele conhece o ocultismo para revelar e não para esconder. A diferença entre nós e outros
é que nós somos do esoterismo com X e não com S. Nós somos chamados para iluminar luz ao mundo, revelar esse Cristo cósmico que os Rosacruzes conhecem. Eu espero que vocês tenham sido iluminados por tanta cultura e tenham dado o devido valor. Vamos ao Geoapocalipse, como está no título hoje, você já prestou atenção? É rapidinho. Estou encerrando as ajudas de vocês. Amanhã, mais salmos originais, mais revelares. O programa de hoje é daqueles que você tem que assistir 3 vezes, 7 vezes, até entender. Boa noite.